Sejam muito bem-vindos ao único programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar da sua saúde e principalmente de beleza, porque a maneira com que você se enxerga reflete diretamente na sua saúde. E aí, tá feliz com você mesmo? Se você pudesse mudar alguma coisa em você, que seria? O que você escolheria para mudar? Será que pode? Será que não pode? Será que deve? E hoje a gente vai falar com uma cirurgia plástica e tirar todas as suas dúvidas sobre o que realmente são procedimentos essenciais e que você deve fazer, aqueles que você pode fazer e principalmente aquilo que você não deve fazer, nem no antes e nem no depois de qualquer procedimento. Então se liga que depois da vinheta, muita dica para você. E a gente já está aqui com a doutora Raquel Mamedes, ela que é cirurgia plástica e depois de se dedicar durante muitos anos à UTI, né? Agora você está atendendo a parte de estética. Chega de gente entre a vida e a morte, agora eu quero estética. Foi uma grande mudança, não foi? É um prazer estar aqui, Otávio. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir positivamente para todas as informações. Na verdade, a minha especialidade é cirurgia geral. Eu fiz cirurgia geral e aí eu passei 7 anos aí da minha vida me dedicando à UTI, aqueles pacientes graves, como você mesmo disse. E depois eu me especializei em medicina estética e hoje eu só atuo no consultório com a parte da beleza, então procedimentos de embelezamento. Mais tranquilo? Mais tranquilo. Mas essa experiência de você ter visto, digamos assim, vários pacientes graves, te dá uma visão do todo que muitas vezes quem só mexe na pele não enxerga, né? Exatamente. E eu trago aqui algo muito especial em relação a todo esse know-how de terapia intensiva. Por quê? Porque quando você trata pacientes muito graves, trata pacientes ali à beira da morte, a gente está em contato com diversos tipos de doenças, certo? Então, quando eu tenho algum paciente que porventura teve alguma intercorrência, eu não saio do prumo, eu não fico assustada demais, afinal eu tenho uma experiência muito grande nisso. Então, eu trato tranquilamente, tá? É lógico que intercorrências é muito difícil, a taxa é bem pequena na medicina estética, mas quando tem e quando às vezes alguns colegas têm, eu estou à disposição para poder também ajudar, tá? Então isso é uma parte muito importante. Eu costumo dizer, Otávio, que mais do que o procedimento, o pós-procedimento, o fato de o paciente ser assistido pelo próprio médico que fez o procedimento, isso faz toda a diferença. É muito ruim o paciente fazer um procedimento e às vezes ter alguma intercorrência e fica à mercê, né? Num barco ali furado. Às vezes o médico não dá toda aquela assistência que ele quer e realmente ele se sente ali órfão, né? Isso é muito ruim. Então, eu procuro sempre estar ali com o meu paciente a todo momento, principalmente nesse pós. E é interessante isso, porque quando a gente fala da relação médico-paciente, às vezes a gente fala, porque o médico não fez isso, não fez aquilo, mas é uma relação de mão dupla. Né? Você fez tudo aquilo que o médico pediu para você fazer depois do procedimento? Exatamente. Né? Exatamente. Quando o médico está em cima, a pessoa faz. Isso. Se ninguém cobrar, a gente sabe disso. Principalmente, esquece. Não, deixa aí. Já estou bom, já estou bom. Exatamente. Existe alguma preparação, por exemplo, antes e depois? Depende muito do procedimento, né? Tem alguns procedimentos que são muito mais tranquilos. Por exemplo, uma toxina botulínica não exige nenhuma preparação antes de você aplicar. Você pode chegar e submeter aquele procedimento. Um preenchimento facial, por exemplo, com ácido hialurônico também, não existe nenhuma preparação antes. Agora, por exemplo, um preenchimento glúteo. Aí exige uma consulta um pouco mais adequada, eu verificar se tem alguma condição clínica, alguma doença que o paciente tem que inviabilize o procedimento, se é necessário fazer algum exame antes ou não, né? Então temos procedimentos desde mais simples, menos invasivos, até aqueles mais invasivos. E quais são aqueles que requer, vamos dizer assim, eu preciso ter muito cuidado antes de fazer esse procedimento? Principalmente, os mais delicados? Mais delicados, vamos lá. Principalmente preenchimento glúteo, exige, alguns tipos de pacientes têm que ter alguns exames antes, tá? Subcisão de celulite,
que é o tratamento definitivo da celulite. Ah, existe isso? Depois que existe, é muito bom. O tratamento definitivo da celulite também exige um pouco mais de cuidado. E a mini lipo também exige mais exames para poder ser feitos. Eu acho que esses 3 procedimentos são os mais invasivos ali do consultório. E tem alguma, por exemplo, porque vamos dizer o seguinte, para montar aqui, o meu corpo precisa montar um pedacinho de pele, como se fosse um carrinho, né? Eu preciso ter as rodas, eu preciso ter o motor, eu preciso ter as pecinhas para montar. E o paciente que está desnutrido, tem alguma diferença do paciente que está bem nutrido? Tem diferença. Em alguns procedimentos, sim, tá? Principalmente também nos preenchimentos. Não só no glúteo, nos preenchimentos corporais também como um todo. Porque a massa muscular do paciente, a nutrição do paciente é fundamental para poder produzir o colágeno que aquele produto vai induzir o organismo a produzir. Se você está depletado, se você não tem uma massa muscular boa, se você está em processo, por exemplo, de emagrecimento, naquele estado catabólico que a gente chama de consumo, você não vai produzir o colágeno necessário, consequentemente você não vai ter o resultado necessário. Ah, então na verdade você não injeta o colágeno na pessoa, é um produto que sinaliza para o organismo começar a produzir o próprio colágeno dele. Então tem que ter as pecinhas do carrinho do colágeno ali. Quais são? Vamos dizer assim para o pessoal de casa, quais são as vitaminas essenciais que a pessoa tem que tomar? Ah, eu quero fazer um procedimento daqui a 3 meses. O que eu poderia começar a tomar agora para chegar lá meu corpo tá? Na verdade, eu costumo dizer que tem alguns pacientes que precisam de uma assessoria de nutrólogo antes, principalmente esses com uma massa muscular baixa, aquele paciente muito consumido, muito magrinho, né? Às vezes aquela paciente que não consegue, por exemplo, hipertrofia, não consegue ganhar peso, essa vai ter mais dificuldade de ter a produção de colágeno. Então, às vezes não é só uma vitamina ou uma suplementação, às vezes é necessário uma consulta conjunta com o nutrólogo para poder fazer esse ganho de massa muscular e para ter um resultado de preenchimento melhor. Agora, tem outros procedimentos que não são necessários, como a gente aqui estava dizendo. O botoxinho, né? Ali não tem problema. Não tem problema. O preenchimento com ácido hialurônico também não, porque os próprios produtos vão fazer aquele objetivo ali. Por exemplo, o ácido hialurônico é só injetar e ele vai preencher, moldar aquela anatomia, né? Aquele local. Diferente dos bioestimuladores. Os bioestimuladores são moléculas que emitem um sinal para o organismo produzir o colágeno. Então, depende do corpo, né? Ter aqueles minerais essenciais e tudo, aquela estrutura proteica para produzir o colágeno essencial. E me surpreendeu até, porque dentre os procedimentos que a senhora falou, eu pensei, encher ali o bumbum, né, já é o maior músculo do corpo humano, sem problema. Eu achei que era um dos mais simples. E esse precisa de exame. Precisa. É necessário, tá? E eu queria saber agora para a mulherada que está em casa aí, o que é a tal da subcisão de... Subcisão de celulite. Celulite. Então... Esse é o sonho da mulherada. E eu posso falar, Otávio, que é o procedimento padrão ouro, que a gente chama hoje, para tratamento de celulite, aquelas celulites mais avançadas, que são as que mais incomodam as mulheres. São aquelas celulites grau 3 e 4. O que são? São aquelas que têm a fibrose ali e você tem aquele buraco, independentemente de qualquer tipo de movimento que você faça. Então a celulite fica ali. Né? Pode estar mais parada, esticadinha, tá andando, está deitada, exatamente, o buraco está ali. Então, são celulites grau 3 e 4 que tem essa fibrose. A subcisão consiste em a gente ir lá com uma agulha mesmo, tá? E cortar a trave de fibrose. Quando a gente corta a trave, aquela pele que estava presa pela fibrose e estava formando a celulite, ela volta. E aí, não tem mais celulite, porque a pele volta à sua conformação normal. Então, a celulite nada mais é do que esse aprisionamento, essa fibrose da pele no tecido mais profundo, no caso do bumbum. Quando eu corto, essa pele volta. E é um tratamento considerado definitivo. Uma vez que você corta, ela não retorna, aquela fibrose não retorna mais. É lógico que você precisa manter hábitos de vida saudáveis, porque quando a gente fala de celulite, a gente está falando que pode aparecer outras, né, ao longo da vida.
Aquela ali vai resolver definitivamente, mas se você comer só salgadinho, miojo e Coca-Cola, vão aparecer outras. Sim, com certeza. Então é isso mesmo, quer dizer que tem um pedacinho ali da pele puxando para baixo e aquilo que causa celulite. Aquilo que causa celulite. E aí quando eu vou e corto aquela fibrose, a pele volta e o bumbum fica com formação normal. É um tratamento realmente com um grau de satisfação muito alto, porque a celulite, ela incomoda demais qualquer mulher. Se você tiver uma que seja, aquela ali te incomoda mais do que tudo. E como é um tratamento que você vê na hora, é um tratamento que na hora já retorna, né? Não precisa de você esperar 3, 4, 5 meses. É um tratamento que tem um resultado espontâneo ali no momento, na hora, e é um tratamento definitivo. Quanto tempo de recuperação? Na verdade, você tem que dar tempo para o hematoma ser consolidado. Porque assim, ó, quando a gente tira a fibrose, aquilo sangra. Sim. Em algumas mulheres pode sangrar muito, porque aquela trava de fibrose, ela é irrigada, ela tem vasos ali. Então, quando a gente rompe vasos também e sangra. Então, a gente tem que comprimir, a gente tem que fazer um curativo compressor e a paciente tem que usar shortinho também compressivo, mais ou menos 20 dias. E esse hematoma, ele tem que ser reabsorvido, tá? Então, o organismo reabsorve, a gente faz curativos de drenagem para acelerar, mas geralmente é em torno disso de 20 a 30 dias, que é o período de recuperação, tá? Depois que tira o curativo de drenagem, que está sem hematoma nenhum, aí você consegue ver, né, a conformação da pele, do bumbum, de uma beleza toda de volta. Vai ficar. Exatamente, E gente, isso é para mulher, assim, o homem da minha época não está nem aí para celulite. A gente não liga muito, é mais a mulher que... Mas sim, para a mulher é impressionante, como a senhora falou, pode ser ela vai ser uma coisa que vai incomodar a mulher. E 20 dias, 30 dias que seja, é muito rápido. É muito rápido. Para você se livrar da celulite. Às vezes algo que a mulher carrega há 10 anos, aquilo de não usar um biquíni, usar sempre a canga em cima do biquíni. Exatamente. E a subcisão, ela não serve só para a celulite em si. Tem algumas pacientes que têm, por exemplo, fibroses, né, de algum tipo de procedimento ou de injeção no bumbum. Eu já tive várias pacientes. Pacientes que às vezes nasceram com alguma deformidade, um afundamento, alguma deformidade no bumbum, que prende, né, que é um processo de fibrose ali. E a gente também consegue soltar com esse tipo de procedimento. Por que que ele exige um pouco mais de cuidado? Porque como sangra, Otávio, eu preciso fazer uma investigação se a paciente não tem nenhum problema de coagulação antes. Hemofilia. Exatamente, tá? Ótimo. Não, mas e não é qualquer um, tem que ser cirurgião nesse caso. Exatamente. Não vai no Instagram aí. Não. É um cirurgião, vai lá, tem que olhar. Tem que ser, tá? Porque primeiro que é um procedimento um pouco mais invasivo. A gente arranca, né, tira a fibrose e é algo que corta, é algo que sangra. Então, você precisa conter aquele sangramento. Você tem pacientes que não sangra quase nada e tem outros que sangram muito. Então, você precisa estar ali preparado para poder conter aquele sangramento, né? E alguém que já trabalhou na UTI sabe fazer isso, né? Exatamente. Você sabe fazer isso como ninguém. Aí eu chutei aqui, eu falei salgadinho, refrigerante, mas isso, o que realmente dá celulite? A celulite tem vários fatores. Primeiro, só o fato de ter nascido mulher, eu costumo dizer, tá? Por quê? Isso não é um jargão. É porque a mulher tem algumas conformações e alguns hormônios que favorecem a formação de celulite. Então, o estrogênio, a progesterona, todos são hormônios que favorecem o acúmulo de líquido no organismo e aquela formação de celulite em si. Segundo, é a estrutura das fibras elásticas da pele da mulher. A pele da mulher, as estruturas, elas são mais perpendiculares, certo? E do homem, elas se cruzam. Até nisso a gente é meio diferente. Então, quando se cruza no homem, quando você aperta o bumbum, por exemplo, não vai deformar tanto a pele na parte superior, porque aquelas fibras são mais duras e seguram mais a pele do homem, o tecido subcutâneo, na verdade, tá? A da mulher não, vou até pedir, acho que a gente tem as imagens de pele aí, vou pedir para o Matheus colocar. Pois e a da mulher é retinha. É retinha. Aí, quando você aperta, essa parte aqui que não tem fibra, ó, entre uma e outra, tá vago. Quando você aperta, ela deforma e forma a celulite. Então, só pelo fato mesmo de nascermos mulheres, nós somos mais predispostas à formação de celulite.
E segundo, que tem os fatores externos, como você tinha falado, né? O consumo exagerado de refrigerante, de bebida alcoólica, não praticar atividade física, a retenção de líquido, o fato de às vezes você trabalhar muito tempo sentado, muito tempo em pé, né? Você incha mais, favorece mais a formação de celulite. Calça jeans muito apertada. Mas essa é bem aí, a camada externa, né? Essa é bem a camadinha externa. Exatamente. Então, na mulher, tem algumas fibras que ligam ali aquela parte de cima. Pode voltar aquela imagem ali. Aqui, deixa eu pausar. Essa parte de cima da pele, onde está virando aqui, certo? Ao tecido subcutâneo, que é aquele amarelinho aqui embaixo. Aqui. Isso. Então, essas fibras elásticas na mulher, elas são mais paralelas, correto? Sim. E no homem elas se cruzam assim várias vezes. Assim. Isso. Então elas formam no homem, como elas se cruzam muito, elas formam uma camada mais densa no tecido subcutâneo e não favorece essas irregularidades na pele, certo? Já as fibras, quando elas são paralelas assim, elas não formam um tecido subcutâneo denso, formam um tecido mais frouxo, de modo que quando você comprime aquela pele, forma irregularidade na parte superior, que são as celulites. E essa é a celulite. Exatamente. Fora a retenção de líquido e a ação dos hormônios, principalmente do estrogênio da mulher, que favorece muito a formação de celulite também. Olha, deixa eu voltar um pouquinho para cá, porque senão a gente sai e o cinegrafista baiano fica bravo com a gente. Eu achei interessante isso, quer dizer que não tem jeito. Só de ser mulher, aí se você não tiver um colágeno legal, tiver uma alimentação ruim, piora ainda Piora mais ainda, tá? Então, é muito interessante, porque parece ser um jargão, né? Assim, por que mulher tem celulite e homem não tem? E começa daí, do princípio, do gênero. Se você é mulher, realmente você vai ter mais celulite do que um homem, tá? Então, não são só fatores externos, é do próprio organismo. Mas o exercício físico ajuda também? Muito. Fazer aquele negocinho que fica chutando para trás, assim? Sim. Quando você pratica atividade física, isso te ajuda muito a melhorar a quantidade de celulite, a drenagem dos vasos linfáticos, né? Para poder drenar mais aquele líquido, não acumular e não formar celulite também. Além da celulite, quais são os maiores terrores, assim, das mulheres? Das mulheres? Que mais encuca, sabe? Nossa, eu tô com esse negocinho aqui, que seja aquela celulite que ninguém vê, aquilo chega a dar ninguém tá vendo aquilo, mas a autoestima dela não é a mesma. Não é a mesma. Eu tenho muitas pacientes que vão lá no meu consultório para tirar uma celulite, uma. Aquelas pacientes que malham muito, que são com a massa bem hipertrofiada, de massa muscular bem hipertrofiada e tudo, e elas às vezes têm umazinha no bumbum assim, eu falo, doutora, eu quero por tudo, porque isso aqui acaba comigo, marca a minha calça de academia, é dessa forma. Então eu vou lá e tiro umazinha. E tem também as outras, lógico, que tem uma quantidade maior. Mas para você ver como a celulite mexe com a cabeça da mulher. Então eu acho que primeiro de tudo é a celulite. Segundo vem flacidez, que é uma condição também muito importante, né? E principalmente mulheres que já tiveram filhos, aí vem a flacidez ali na região abdominal, na barriga, né? Isso incomoda bastante. Vem a flacidez também do bumbum, depois da gestação, vem isso tudo. Flacidez no corpo como um todo, mas no bumbum e na parte abdominal é maior. Aí amamenta. Amamenta, vem o seio, né? Que fica flácido também, que cai. E aí tem essas condições. A falta de bumbum também na brasileira é uma condição que pega muito o psicológico delas, tá? Porque nós somos, assim, a gente nasceu já com esse símbolo, né? Um sex symbol brasileiro que é o bumbum. Então, as pacientes chegam no meu consultório várias com o mesmo discurso. Doutora, o meu sonho é ter um bumbumzão de brasileira. E você não vê isso muito, por exemplo, ali nos Estados Unidos, você vê que é mais ou menos o mesmo padrão, né? Uma americana fica querendo procurar ter um bumbum muito grande, né? Elas já têm aquele padrão de corpo, diferente da brasileira. E tem algumas que nascem com um bumbum bem menor e o grande sonho da vida delas é ter um bumbum maior. Eu tenho um amigo que ele é alemão, ele fala assim, brasileiro gosta de bunda, americano gosta de peito,
E o europeu não gosta de nada. É aquele negócio retinho mesmo, que é para não dar trabalho. É verdade, é verdade. E, olha, não, eu quero continuar esse papo. E eu estou muito curioso porque a gente vai falar de um produto que, como jornalista, eu falei muito dele, mas com pouquíssimo conhecimento. E hoje a gente vai aproveitar que, inclusive, a gente tem até o produto. A gente tem o tão famoso aqui PMMA. E eu queria, então, que a senhora pudesse explicar para a gente, primeiro, o que é e por que tanto alvoroço em cima desse produto. Certo. Então, o PMMA é uma molécula sintética. O que é isso? É uma molécula produzida no laboratório, certo? Não é uma molécula extraída de algum animal, algo do tipo. Não. Isso, tá? É o polimetilmetacrilato, que chama essa sigla, tá? E é um produto que está na sua 4ª geração. O que isso quer dizer, Otávio? Que é um produto muito mais seguro e mais puro do que os outros que a gente tinha no mercado há mais ou menos aí uns 10, 14 anos atrás, tá? Então é um produto bem mais seguro. Por quê? Porque ele tem uma pureza e uma regularidade nas suas moléculas muito grande. De modo que essa regularidade do tamanho, ela não dá nenhum tipo de rejeição nem de processo alérgico no organismo. Então isso é 0%. Então é um produto que não dá rejeição. Não dá rejeição, 0% de rejeição. 0%. Não dá rejeição e não dá alergia. Por isso que não existe nenhum teste antes para poder se fazer. É um produto considerado não alergênico, certo? Então ele está na sua 4ª geração, esse PMMA. E hoje existem 2 indústrias que são liberadas pela Anvisa para produzir esse tipo de produto, que é a Biosymmetric e o Linea Safe. Então só existem essas 2 indústrias. Bom, você... Sim, está aqui. Isso é muito importante para quem está em casa. Aqui está escrito aqui, ó, Registro Anvisa, Ministério da Saúde, tem a numeração do registro. Quer dizer, não é um produto ilegal, não é nenhum tipo de... Ele é perfeitamente. A gente tem o registro aqui, ó, do ladinho, todo bonitinho. Inclusive, né, eu queria até fazer um adendo aqui, porque quando a gente fez, já fiz matéria sobre o PMMA, aqui a gente tem algumas outras concentrações, quero que a senhora explique depois. Tá. Mas vem esse selinho também aqui, de conformidade, né? Exatamente. Também cada agulhinha, vou até abrir aqui. Data de validade, o número da Anvisa. O que me chamou a atenção nesse produto aqui? Quando eu estava no jornalismo ali, o Factual, a gente já deu várias notícias do pessoal falando, injetou PMMA e tal. Como é que foi a injeção? Não, ela pegou uma agulha e pegou um frasco e puxou. Quer dizer, aqueles frascos tipo 120 ml, aqueles frascos que parecem um xarope de criança. Quer dizer, aqui, PMMA não vem desse jeito. Não vem desse jeito e para cada agulhinha vem um controle específico. Isso. Quer dizer, não existe isso de vir um potão assim que eu vou aplicar em todo mundo, não. Achei interessantíssimo isso. Aí é onde a gente entra no fato que você me perguntou, da questão da polêmica que envolve esse produto. Primeiro, Otávio, nós estamos falando de um produto que está há mais de 80 anos na medicina. Não é algo novo, não é algo de agora, é algo já conhecido pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e ele está incluso em outras especialidades da medicina, em todos esses anos, tá? Então, a oftalmologia, existe PMMA nas lentes oculares do pessoal da oftalmologia, que faz esse tipo de cirurgia, tá? Os ortopedistas usam muito PMMA, só que em outra concentração, geralmente 90%, para poder fazer como se fosse um cimento, né, que eles chamam, porque o PMMA, a ação dele é produzir muito colágeno num tecido muito denso, então ele acaba que a 90%, uma concentração de 90%, ele é capaz às vezes de colar um osso no outro, tá? Então a ortopedia usa muito PMMA. Outra coisa, crânio também. As neurocirurgias colocam esse tipo de PMMA para poder dar essa consolidação, certo? Existem ainda outros tipos de estudos desenvolvendo válvulas cardíacas com células ali misturadas com uma cama de PMMA nesse intuito de produzir o colágeno ali das válvulas cardíacas. Então, a gente está falando de um produto que está inserido no corpo humano há muitos anos. Ele é biocompatível. Essa palavra estranha quer dizer
compatível com o corpo humano, compatível com as células humanas. Então, é um produto que não dá rejeição, é um produto que não dá alergia, que o organismo não reconhece como um corpo estranho e combate. Então, você tem ele no olho, no crânio, no osso, entendeu? E na medicina estética, essas concentrações são liberadas pela Anvisa, somente essas, tá? E quando que eu uso os 5% aqui, os 30%? Certo. Os 5% e o 10% são usados como bioestimuladores de colágeno, para poder melhorar a pele, no intuito de melhora de qualidade de pele, rejuvenescimento, melhora de celulites ali, graus menores, né, que não tem aquelas fibroses, e também tem o de 15%. Então, de 5, de 10 e de 15 são usados ali debaixo da pele, naquele tecido de gordurinha, o tecido subcutâneo que a gente chama, correto? Uhum. Somente o de 30%, que é essa caixa preta aqui, já é tarja preta, já é tarja preta. Ele é mais concentrado, correto? Então, ele produz mais colágeno, ele tem o potencial de fazer o organismo produzir mais colágeno. Então, ele só pode ser usado dentro de estrutura muscular ou junto a osso. Nada de pele. Nada de pele. Tá? Porque ele é muito potente, ele promove ali um aumento do tecido de colágeno muito grande. E a certo? agulhinha também chamou a atenção, que não é uma agulha. Não é uma agulha. Não é agulha. Exatamente. Então aqui, ó, eu trouxe uma agulha, se você quiser pegar aqui, aí. Vou abrir aqui a agulhinha. E eu trouxe uma cânula para vocês verem a diferença dos dois. Então, hoje os procedimentos, principalmente de glúteo, né, os grandes procedimentos da estética são feitos com uma cânula. Então, olha só, se eu venho aqui, ó, com o dedo, olha só, ela não me fura. Vocês estão vendo? A cânula é romba, ela não é cortante, então ela não corta. Ela divulsiona. Então, se, por exemplo, meu dedo é um vaso sanguíneo, e você coloca a cânula lá, faz assim no meu dedo, vai. Aí, ela não fura. Ela não fura, certo? Agora, eu não me atrevo a colocar meu dedo aí nessa agulha rosa. Também não, certo? Nem eu. Então, a agulha, ela corta, ela fura. Então, isso daqui, ó, agrega segurança ao procedimento. Porque você não fura vaso e você tem menor risco de colocar um produto dentro de um vaso sanguíneo importante no organismo, tá? E isso aqui, ó, evita a famosa necrose e embolia. Que às vezes é o que é noticiado. Exatamente, tá? Então, a segurança do procedimento, as técnicas corretas, fazer com um profissional adequado, é muito importante para você evitar, por exemplo, a necrose e a embolia, correto? Usou o produto certo e o procedimento certo, a chance de ter problema é muito baixa. Hoje, a taxa de complicação de um preenchimento glúteo, por exemplo, com PMMA é 0,5%. Nossa. 0,5%. O enxerto de gordura tem 11% de complicação, em torno de 11%, e a prótese glútea em torno de 30%. Nossa, quer dizer então que é muito menos das opções que tem para fazer. É o procedimento mais seguro que existe hoje para preenchimento glúteo. E para saber mais disso, infelizmente o programa chegou ao final, para saber mais lá nas suas redes sociais... É o arroba doutora Raquel Mamedes, você pode me encontrar lá nas redes sociais e eu explico muito melhor não só sobre o PMMA, como todos os outros procedimentos estéticos também. Gente, eu quero agradecer demais por todas essas explicações, eu estou realmente chocado, porque realmente aquilo que a gente até noticiou ali como o PMMA, quando a gente estava no jornalismo, provavelmente nem era, e é muito bom a gente ter todos esses esclarecimentos. Então, gente, ó, o produto, se não for algo nesse estilo aqui, sai correndo. Tem que ser cirurgião. Vai atrás de quem sabe, gente. Vai atrás de quem sabe, que aí é seguro, sim. A gente se vê no próximo programa. Um grande beijo. Até lá.